Meu nome é Bárbara Maia, bem-vindos ao Ciência Notícia. Condensado de Bose-Einstein, o futuro da física moderna. O condensado de Bose-Einstein é um fluido quântico e altamente controlável, que é obtido quando um conjunto de átomos tem a sua temperatura resfriada a quase ao zero absoluto. O condensado de Bose-Einstein é um sistema conceitualmente muito simples. O comportamento do sistema é ditado por alguns componentes. A energia de movimento, que é chamada de energia cinética, que o resfriamento faz ser praticamente nula, porque os átomos estão muito gelados. O potencial que confina, isto é, onde se confina os átomos e onde há muito controle sobre. Esse confinamento ele pode ser modificado e adaptado com a utilização de lasers e campos magnéticos, atendendo melhor às necessidades da pesquisa. Então, há muito controle sobre a energia de movimento, muito controle sobre o potencial que confina e o termo mais importante, a interação entre as partículas, que, por analogia, parecem duas bolas de bilhar. As partículas se comportam como bolas de sinuca e se tem muito controle sobre os tamanhos dessas bolas. Pode-se fazer com que elas simplesmente parem de interagir, sejam transparentes umas às outras, mas pode-se fazer com que elas sejam enormes e que haja uma interação enorme entre elas. E quando você tem todo esse controle, isso muda as propriedades do sistema de uma forma absurda. O controle vem deste fato, de ser um sistema simples em que há poucos elementos para controlar. E com um sistema de fluidos quânticos tão controlado, torna-se possível fazer com que ele imite comportamentos de sólidos, comportamentos de fluidos convencionais, de uma matéria exótica, matéria carregada, entre outros. As pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores do CEPOF em condensado de Bose-Einstein centram-se principalmente nos trabalhos com turbulências quânticas e sistemas fora de equilíbrio. Turbulência, em específico, é um problema extremamente interessante, porque é um problema que não tem solução ainda. Entende-se turbulência parcialmente, isso é, não entende-se completamente, pois é um problema sem solução. Turbulência quântica é um dos poucos problemas que o sistema quântico é mais fácil de entender que o sistema clássico, como cita o professor Emanuel Alves de Limaem. O professor Vanderlei Banhato tem estudado turbulências para estudar o fenômeno em si, mas você tem uma gama de aplicações para entender a turbulência e para expandir esse entendimento para sistemas clássicos e outros tipos de sistemas. O alcance é muito grande. Então, essencialmente, bagunça-se o sistema porque turbulência se relaciona a sistemas bagunçados, turbulentos. E analisa-se como se dá o encaminhamento disso, se ele volta para o equilíbrio ou se ele se desfaz. Então, a ideia de estudar turbulência no CEPOF é entender como os sistemas fora de equilíbrio funcionam. É sempre muito difícil dizer onde as pesquisas com condensado de Bose-Einstein vão chegar, pois ainda são muito experimentais. Mas, de modo geral, está a busca em expandir as fronteiras do conhecimento. Método desenvolvido por pesquisadores do CEPOF permite codificar imagens complexas em alta resolução em feixe de laser. Os pesquisadores, professor Dr. Sérgio Muniz e o mestrando Pedro Faleiros, ambos vinculados ao Laboratório de Tecnologias Quânticas do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, USP, desenvolveram um método capaz de controlar, com maior rapidez e precisão, a distribuição da intensidade luminosa de um feixe de laser. A técnica, publicada em uma conferência internacional e recentemente destacada na revista New Scientist e na revista FAPESP, foi aplicada inicialmente na codificação de uma imagem de alta definição de um gato em um feixe de laser. Como resultado, em vez de gerar um ponto brilhante, estreito e focalizado, como faz uma ponteira laser, a projeção desse tipo de luz, manipulada pela abordagem desenvolvida, permitiu a formação de um retrato super realístico de um felino, produzido com luz laser. Esse primeiro experimento é o que cientistas chamam de uma prova de princípio, para mostrar que a nova técnica é capaz de produzir padrões complexos com alta resolução e riqueza de detalhes. A mesma técnica pode ser utilizada para gerar qualquer outro padrão programado no sistema construído pelos pesquisadores.
Em laboratório, os pesquisadores fizeram com que o feixe de laser fosse refletido em um dispositivo chamado Modulador Espacial de Luz, SLM, construído com cristal líquido programável. Cada pixel desse dispositivo é controlado por campos elétricos programados em um computador. Dessa forma, os cientistas modulam a fase e controlam a interferência da intensidade da luz ponto a ponto e conseguem distribuí-la no padrão que desejam produzir. O alto nível de controle da luz alcançado com o experimento pode ser útil para aprimorar as chamadas pinças ópticas. Esses dispositivos usam laser para segurar e movimentar objetos microscópicos, como nanopartículas, átomos, moléculas e condensados de Bose-Einstein, uma fase da matéria em que o gás rarefeito apresenta átomos resfriados a uma temperatura perto do zero absoluto, condição em que manifesta certas propriedades quânticas. A motivação inicial da nova técnica foi a simulação quântica com átomos ultrafrios e o controle de nanopartículas com pinças ópticas. Mas o método pode ser utilizado em outras aplicações, como, por exemplo, o controle do perfil de um feixe laser e a microfabricação de estruturas a laser. Os pesquisadores afirmam que o método permite o controle da luz de um feixe de laser sem a necessidade de recorrer a algoritmos complexos de computador. Mas é preciso que haja mais pesquisas para entender e demonstrar todo o potencial de aplicação dessa abordagem. O método desenvolvido, assim como os pesquisadores envolvidos, faz parte do Laboratório de Matéria e Tecnologias Quânticas, localizado no IFSC-USP, em São Carlos. E é parte também do Centro de Investigação em Óptica e Fotônica, o CEPOF. Quer saber mais sobre ciência? Então não perca o próximo Ciência Notícia.